pessoal eles mesmos vão conversando, tá? Só dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando e compartilhando, que a gente já está ao vivo, e aí a gente já começa. Já estão acostumados? E aí já está ao vivo mesmo. Muito bom. O meu filho estudou em Ituiutaba 2 anos. Ah, é? Na UF? Fez história. Aí acabou desistindo e veio embora já faz 2 anos. Mas fez 2 anos, morou 2 anos aí. Nós fomos algumas vezes para aí. Aguentou o calor? Nossa, quente. Bom, se bem que aqui a região também é quente, viu? Nicola. Que é quente também. Aqui em Curitiba é muito quente. Essa época agora, então, é a setembro, outubro, novembro. É bem quente mesmo. O pessoal já está entrando. Nós já vamos... Gente, boa noite. Mais um minutinho só, nós já vamos iniciar, tá? Se vocês puderem ir compartilhando para a gente, nós agradecemos, nós já vamos iniciar já já. Ó, o pessoal está falando que em São Paulo está frio e chuva. Ah, é? Manda para cá, então. A Sueli está falando. O está muito quente. Triângulo Mineiro aqui está pegando fogo. Bom, gente, nós vamos iniciar. O pessoal vai entrando aí, está acostumado já com esses 5 minutinhos. Nicola, primeiro, boa noite agora com o pessoal da página. Obrigado por ter aceitado o convite. Sempre é uma alegria. De novo, né? Eu sempre brinco que acho que o movimento espírita tem que fazer uma estátua de bronze logo para o Watson, em vida, né? Porque ele que acaba sendo esse link de ligação de tanta gente, né? E ele faz uma questão absurda de estar linkando todo mundo, de estar ligando todo mundo junto, e ele sempre está com a gente aí, foi ele que acabou nos aproximando, e é uma alegria muito grande, principalmente, e a gente vai começar a conversar com isso, queria que você desse boa noite para todo mundo, de falar dessa figura tão importante, e eu acho que tão pouco valorizada dentro do movimento espírita, né? Se fala muito pouco, mas a gente vai bater papo sobre isso. Então, de novo, Nicola, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite, de estar com a gente hoje, para falar de um pouquinho do seu livro, mas principalmente para falar do Jerônimo, para todo mundo que está com a gente aí. Olha, boa noite, Alexandre, boa noite, tantos amigos, tantas amigas, o pessoal que vai entrando hoje, que nós vamos conhecendo, é com muita alegria, viu?
E agradecimento ao Orson, como você falou, bem lembrado, né? O Orson está fazendo aí essa grande tenda no nosso Brasil, apresentando as pessoas, é fantástico esse trabalho. E é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, né? Fomos amigos e também para falar de Jerônimo Mendonça, esse grande amigo de todos, né? O Jerônimo é o amigo de todos. Nós ficamos muito felizes em estar aqui hoje. Que bom. Nicola, nós estamos falando um pouquinho, para começar, né, esse bate-papo, eu gostaria muito que você, não sei se é pretensão nossa, né, mas eu gostaria muito que você fizesse, pelo menos uma pequena apresentação da história do Jerônimo. Né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar na transmissão ao vivo, que ficou muito claro que é muito marcante os problemas físicos que o Jerônimo teve, mas eu acho que é muito importante a história, um pouquinho, da gente saber um pouquinho do Jerônimo, como é que ele chegou, se ele sempre foi espírita, como é que ele chegou, a gente sabe que ele não era, mas muita gente não sabe, todo mundo tem só a imagem do final, principalmente da vida do Jerônimo. Então eu queria primeiro que você falasse um pouquinho disso, de uma maneira resumida, claro, né, que senão a gente vai ficar aqui uma hora falando dessa história dele, né, mas para as pessoas terem uma noção, e eu sempre digo nesses bate-papos, Nicola, que a ideia é, claro, não esgotar o assunto, que seria impossível em 50 minutos, uma hora, mas despertar o interesse, fazer com que as pessoas procurem saber mais, procurem conhecer mais, tanto dos assuntos que a gente conversa, e hoje, em especial, a respeito do Jerônimo, que, como a gente falou antes da transmissão, e a gente tem conversado no WhatsApp, é uma figura extremamente importante dentro do movimento espírita, e que eu acho que não é tão valorizada, mas eu acho que muita gente não sabe nem o básico. Eu sempre digo nos bate-papos que, assim, as pessoas falam, nossa, mas vai falar uma coisa tão básica, né? Eu acho que a gente precisa retomar desde o básico, saber quem que é, como é que chegou, né? Por que se sempre foi espírita, por que se tornou espírita? E eu sei que você o conheceu, que eu acho que já é um grande privilégio, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho disso, para daí a gente conversar um pouquinho do seu livro, um pouquinho das passagens, um pouquinho das curiosidades a respeito dele. Bom, o Jerônimo, ele veio de uma família extremamente necessitada, uma família muito pobre, nasceu, como ele mesmo dizia, né, em um rancho capim, e era mesmo, uma casinha de adobe, feita de parede de adobe, de barro, cobertura de capim. Eram 10 filhos, a mãe lavava roupa no córrego para ganhar um sustento, o pai tocava carro de boi nas fazendas, então por aí a gente vê, né? Ele nasceu em 1939, era o nono filho desse casal. Jerônimo, ele teve uma infância muito tranquila aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, né, cidade onde ele nasceu e sempre viveu, de onde eu estou falando, que eu também sou daqui, sempre morei aqui. E Jerônimo, ele sempre trabalhou, sempre ganhou o seu sustento. Em criança, 5 anos de idade, ele ajudava o pai nos trabalhos da fazenda. Depois ele veio para a cidade trabalhar de engraxate, ele engraxava sapatos. Então, Jerônimo sempre trabalhou, sempre teve uma vida muito atuante. Ele, mais ou menos ali na sua puberdade, ele começou a frequentar a religião evangélica. E depois, um pouco mais adiante, eu creio entre 15 e 16 anos, a sua avó materna faleceu e isso trouxe a ele, despertou muitas questões que a igreja não respondia. Então, foi justamente o momento que Jerônimo conheceu o seu Gabriel da Rocha Galdino, que já era um espírita aqui na cidade de Ituiutaba, um espírita maduro, e o seu Gabriel apresentou para o Jerônimo a doutrina espírita. Deu a ele o livro dos espíritos, o evangelho, e aquilo fez um enorme sentido na vida do Jerônimo, porque era tudo que ele buscava já há muitos anos e não encontrava resposta. Então, ele entendeu sobre as leis de ação e reação, de amor, de justiça, ele conheceu a reencarnação, a pluralidade dos mundos, os planos espiritual, material.
Então, ele chega no espiritismo nesse momento, em torno de 15 para 16 anos, e abraçou a doutrina espírita de uma forma muito forte. Então, Jerônimo tinha uma voz muito possante, era muito inteligente, lia muito. Então, já nesse período, Jerônimo começa a ser muito atuante na mocidade espírita, a fazer palestras na cidade. Logo, ele é chamado para fazer a Ave Maria nos bairros, né? Naquela época que não tinha nem rádio ainda, então tinha um alto-falante na praça, que tinha uma programação, tocava música, e às 6 horas da tarde fazia-se a Ave Maria. O Jerônimo já fazia naquela época. Muito jovem, 16, 17 anos. Começa a viajar fazendo palestras, e mais ou menos em torno ali dos seus 17 anos, 18, ele já muito atuante no movimento espírita, começa o problema da artrite reumatoide, né, que o levou à cama, ele ficou tetraplégico, e aí ele perdeu uma vista, perdeu a outra, ficou cego totalmente, os problemas cardíacos muito fortes, a angina, problema circulatório. Então, aos 20 anos, o Jerônimo já estava na cama. Então, foi tudo muito rápido, né? Ele já estava na cama, tetraplégico e cego. E o Jerônimo, que já era espírita, então, já era um trabalhador na doutrina espírita, fazia campanha do quilo, ele não parava. Então, ele já vinha nesse processo. Com o agravo da doença, ele não parou, ele não se revoltou, ele não se entristeceu. Ele redobrou o trabalho que ele já fazia, né? Então, ele sempre falava, são 30 anos na cama, porque ele ficou dos 20 aos 50, na cama, fazendo o trabalho que ele fez. Foram 30 anos. Né? Ele fez 50 anos, dia 2 de novembro. Quando foi dia 26 de novembro, ele desencarnou, em 1989. Então, foi exatamente 30 anos na cama, dos 50 de idade. Então, esse é o percurso, né? A caminhada de Jerônimo até chegar ao Espiritismo. Só para a gente lembrar, agora você falou o ano do desencarne dele, né? Só para a gente lembrar que você estava falando que às vezes não tinha muito rádio, Jerônimo é de 39, né? É isso? Morreu com 50 em 89, então ele nasceu em 39. Nesse período, Nicola, você com certeza é bem mais novo, né? Qual que era... Primeiro, depois eu vou te perguntar como que você conheceu ele, claro, né? Porque eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Mas como que era? A gente imagina, hoje temos uma abertura um pouquinho maior. Nós conhecemos Ituiutaba, que eu te disse, né? O nosso filho estudou aí. Não é uma cidade grande. Como é que foi, por exemplo, você falou para mim que ele veio de uma religião evangélica, da presbiteriana, e para começar no espiritismo, e aí abrindo, né, eu acho que deve ter passado por dificuldades, por preconceito ainda hoje, em 2020 nós ainda temos algum tipo de resistência em relação a isso. Como que ele lidou com isso? Teve esse tipo, ele passou por essa situação também, Nicola? Você sabe disso? Como é que foi essa mudança, né? Porque sair de uma religião evangélica, de uma cidade do interior, para desbravar espiritismo, mudança é completamente radical, né? Como é que foi isso em relação à cidade, à família, enfim? Como é que ele teve esse tipo de confronto ou não teve? Foi uma coisa mais tranquila? Olha, a família do Jerônimo não era evangélica, eles eram católicos, né? Ele conheceu a religião evangélica mais ou menos nos seus 11, 12 anos, começou aí até mais ou menos os 15. Eu não me recordo, eu não tenho notícia do Jerônimo assim, falar se teve algum tipo de problema nessa passagem. Eu me lembro assim dele contar, por exemplo, ele tinha um cuidado muito grande, porque como ele era muito ligado às pessoas, né? As pessoas gostavam muito dele, eu acho que foi mais assim, nessa passagem, o problema maior foi uma questão até mais interna, mais íntima. Por exemplo, não querer machucar as pessoas,
da religião onde ele frequentava, que abriram, né, as portas para ele. Não teve assim, problemas muito grandes, eu acredito que não, porque ele sempre comentava muito, ele sempre contava a vida dele, lembrava fatos, isso era uma coisa muito comum, essa história. Mas eu não me recordo dele contasse algum tipo de problema, de perseguição. Agora, nesse momento, quando Jerônimo vai buscar, começa a participar do espiritismo, havia sim, né, um grande tinha preconceito na cidade, porque tinha daquela tradição, né? A gente sabe que teve um período aí lá no início do século que o espiritismo era confundido com os cultos afro-brasileiros, isso foi parar no Código Penal, né? A gente sabe que teve todo esse processo. Mas aqui na cidade, principalmente nesse momento, anos 50, teve um grupo muito forte de pessoas, pessoas que eram muito influentes. Por exemplo, em 1954, o prefeito da cidade era espírita. Então, a cidade, nesse momento, em que outras cidades, eu acredito até que sofreram mais, e que tinha muitas pessoas na política, na economia, pessoas assim, de posses, empresários, que eram espíritas. Acaba facilitando pela influência até. Facilita. Eu fiz um trabalho de pesquisa sobre uma escola espírita que teve aqui em Pirituba. Ela funcionou 20 anos, de 58 a 78. E ela começou a ser construída em 54. Então, eu levantei bem esses dados, né? Eram pessoas muito influentes, eram maçons, eram pessoas ligadas ao Rotary, todos eram espíritas. Então, isso abria portas, né? Acaba facilitando bastante, né? Por conta da influência. Facilitava bem. Para um momento difícil, isso facilitava bem. Né? Bom, tem uma pergunta que eu ia fazer, mas o senhor Dirceu, que é um grande espírito aqui da cidade, está acompanhando a gente. Obrigado, senhor Dirceu. E a gente, por isso que eu falei para você, tem algumas histórias que sempre são contadas quando alguém vai falar do Jerônimo, vou fazer uma palestra e cita, a gente até estava falando antes de entrar ao vivo, né? E o senhor Dirceu está fazendo uma pergunta que era inevitável, né? A história do Tarzan é lenda ou realmente aconteceu com o Jerônimo, e onde foi isso? Porque, na verdade, Nicola, eu vou aproveitar o seu Dirceu, mas eu já ia te perguntar, porque cada um que vem, que nem as histórias, algumas frases, né? Olha, não, tal pessoa que falou, não, foi tal pessoa que falou, e essa história do Jerônimo eu já escutei que foi em tal lugar, que foi pelo menos uns 3 lugares diferentes que aconteceu esse fato. Então, cada um acaba trazendo um pouquinho, muda um pouquinho a história, inventa um pouquinho. Mas o senhor está perguntando isso, isso realmente aconteceu, é uma lenda? Porque justamente isso, eu já ouvi em 3 cidades diferentes que aconteceu essa passagem em lugares diferentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Quem conta um ponto, aumenta... Não, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Né? Tem isso, de fato. A história do Tarzan, gente, ela é real. E ela é o seguinte, o Jerônimo, ele, na época, né, o cinema aqui em Pirituba era muito forte, era o ponto de encontro da criançada, da juventude, dos adultos. A cidade não oferecia muita coisa. Né? Então, o cinema era referência. E tinha o seriado de domingo. Hoje a gente tem aí a Netflix, né? Mas nos anos 50 não tinha, 60. Então a meninada ia para o matinê, no domingo, tinha seriado. Tinha o Mazzaropi, tinha o seriado do Tarzan, os filmes de cowboy, né? E aí passava, por exemplo, eram vários, né? Então, no domingo, passava um pedaço, no outro domingo, era o outro, como se fosse a série mesmo. O Jerônimo amava o Tarzan, o seriado do Tarzan, e ele era alto, o Jerônimo tinha quase 1,90 m, muito bonito, muito inteligente, jovem, ele queria namorar, ele queria sair com os amigos, se casar. Esse era o plano da vida do Jerônimo quando jovem. Então, o que acontecia? Quando ele ia tomar banho, ele batia no peito, né? Olhava no espelhinho lá do banheiro e batia no peito igual o Tarzan, e gritava: eu sou o Tarzan, o rei da selva. Era uma brincadeira que ele fazia com ele mesmo. Ninguém sabia daquilo, nem na casa dele ninguém sabia.
Ele brincava, ele se achava o Tarzan, né? É a mesma coisa hoje de um rapaz se achar o Leonardo DiCaprio, né? É, Um galã de novela, né? Tal. E aí, o Jerônimo foi assistir uma palestra no Centro Espírita Amor Fraterno, que é o centro espírita que o seu Gabriel convidou ele para participar aqui em Cuiabá. E naquela noite ia ter um palestrante de outra cidade, ele ia fazer uma palestra e ele ia também, acho que ele ia participar de reunião mediúnica, ele era um médium sonambúlico, inconsciente. Ele incorporava e não sabia depois o que tinha falado. Eu lembro que o Jerônimo, ele contando para gente. E aí, o que, que aconteceu? Na palestra, o Jerônimo chegou, o centro estava muito cheio, ele ficou sentado mais atrás, e no meio da palestra, aquele senhor parou de falar de uma hora para outra, ficou olhando para o público fixo. E o rosto dele mudou, e ele falou com uma voz diferente. Falou assim: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui na plateia. E aí todo mundo achou aquilo muito esquisito, porque, gente, o senhor estava fazendo a palestra, parou, falou essa coisa de Tarzan, o que é isso, né? As pessoas se olharam não entendendo. E o Jerônimo, que estava sentado lá atrás, pensou: nossa, o Tarzan sou eu, né? Essa história, esse recado é para mim. E abriu bem os ouvidos. E aí o espírito, né? Porque o senhor estava mediunizado. O espírito disse através daquele médium, falou assim: eu vim falar para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento, e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Então, esse foi o recado que o espírito mandou. Aí o homem passou um pouco, voltou assim, continuou a palestra da onde ele tinha parado, como se nada tivesse acontecendo. Quando terminou a palestra, aquele senhor, o Jerônimo foi conversar com ele, achando que ele sabia, né, que ele era o Tarzan e tal. E o senhor passou por ele e fez de conta que nem viu, né, nem tinha noção do que tinha acontecido. E aí o presidente do centro explicou para o Jerônimo, falou: não, ele é um médium, sonambúlico, ele não lembra, ele não se recorda das coisas. E foi justamente após esse recado que o processo de doença do Jerônimo começou, que a artrite teve início. Então, foi dessa forma que aconteceu aqui na cidade de Tuiutaba, no Centro Espírita Amor Fraterno. Foi assim. é porque eu falei para você, só eu ouvi que tinham 3 lugares diferentes. O senhor Liceu falou, vamos aproveitar. Mas aí, agora, trazendo para mais próximo, Nicola, você bem mais novo que isso. Quando que você conheceu o Jerônimo e em que circunstância? Você sempre foi espírita, é de berço espírita, conheceu através da doutrina ou não, foi através de outra situação? Queria que você contasse um pouquinho dessa ligação sua. E depois, é claro, para a gente entrar nessa história do livro, por que ele ter feito o livro, né? Olha, a primeira vez que eu vi o Jerônimo, eu tinha 7 anos de idade. Eu estava numa festa do pessoal da família, era um aniversário de 15 anos, e a gente foi, a família toda, e eu me lembro que eu tinha 7 anos, e eu lá brincando com a meninada e tal, de repente chegou aquele homem na cama, de óculos escuros, e o pessoal assim que estava tocando, sanfoneiro, violeiro, veio e já ficou do lado dele. E eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo. Eu falava: gente, por que que esse homem está deitado nessa cama, com esse óculos? Eu achei uma figura assim, e muito impactante, né? E os anos rolaram. Ali eu tinha 7 anos, não lembrei mais daquilo. Dos 13 aos 15, eu apresentei sintomas de mediunidade. Na minha casa, ninguém era espírita, ninguém frequentava nenhuma religião. Aí virou aquela história, né? Os pais achavam que aquilo era uma brincadeira, que eu era uma adolescente querendo chamar atenção, que isso não existe e tal. E eu comecei a conversar com as pessoas. Quando eu tinha uma abertura, eu contava que aconteceu isso, aconteceu aquilo.
Até que a coisa foi num crescendo, foram 2 anos, dos 13 aos 15. E eu fui ficando obsediado. Hoje, eu olho para trás e vejo que eu estava entrando num processo obsessivo. E aí, aos 15 anos, uma amiga me disse, falou, olha, Nicola, isso aí que você está vivendo chama-se mediunidade. Eu falava, o que é isso? Mediunidade? O que é isso? Eu não sabia. Ela falava, você precisa procurar o espiritismo. Aí o espiritismo piorou, né? Não sabia que tinha uma religião que chamava espiritismo. Porque a gente não foi criado em religião. Lá em casa, meu pai era ateu, era livre pensador, era do mundo da política, da leitura, era outra conversa, né? E aí eu comecei a buscar o espiritismo e me encantei com aquilo. E justamente nessa época, uma amiga me levou na casa do Jerônimo Mendonça. Eu estava buscando, eu tinha ido já algumas vezes num centro, no outro, estava começando ali. E aí eu contei essa história para ele me deu aquela orientação que eu tinha que estudar e trabalhar na campanha do Quilo, participar de grupo de estudo, entender o que era doutrina espírita, tomar muito passe, água fluida para ser tratado, que no futuro, quem sabe, os espíritos poderiam se aproveitar daquela mediunidade, se eu me equilibrasse. Então, naquele dia, eu já comecei a frequentar o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que era o centro que ele tinha construído. Então, eu convivi com o Jerônimo mais ou menos de uns 3 anos e pouco, quase 4 anos. A dona Terezinha, nossa amiga, ela ficava de manhã na creche e à tarde ela ficava na casa do Jerônimo, ajudando as irmãs com água, leitura, telefone, banheiro, comida, remédio, né? E ela já passava na minha casa na hora do almoço, eu chegava da escola, ela já passava na minha casa e a gente ia. Então foram muitas tardes, né? Foram 3 anos e pouco. E o tempo inteiro nessas tardes conversando sobre espiritismo, aprendendo, ouvindo. Era um entra e sai de gente o tempo todo, pessoas com problema. Chegava gente, batia na porta, a gente ia abrir. Olha, eu moro em Goiânia, eu viajei para chegar aqui para conversar com o Jerônimo. Oi, eu sou de São Paulo, viajei a noite inteira porque eu preciso falar com o Jerônimo. E a gente ia ali, né, atendendo, ajudando, fazendo companhia. Então, foi assim a nossa convivência com o Jerônimo, justamente nesse momento. Todos os comentários que a gente ouve, Nicola, de biografias, algumas pessoas que tiveram contato, aqui nós temos um grande amigo, que foi a pessoa que me recebeu em Bauru, que é o Sr. Leopoldo, que teve o prazer de conviver com o Jerônimo, que me conta algumas passagens. Acho que é por isso que eu tenho essa admiração tão grande pelo Jerônimo. Mas todos, assim, invariavelmente, os comentários sempre são de que... E aí eu sempre digo, e o Sr. Leopoldo me falava isso, falou, Alexandre, tenta... Eu até falei isso para você antes da gente entrar no ar, né? Falou, desvincula o fato dele ter tido todos os problemas físicos do que ele era. Ele continuou sendo a mesma pessoa. E todos dizem que antes de ter os problemas físicos que teve, e depois continuou a mesma coisa, que sempre foi extremamente bem-humorado, extremamente com o astral para cima, sempre com uma palavra engraçada, uma palavra não só de consolo em relação à doutrina, de ensinamento, mas sempre com uma brincadeira, sempre com um sorriso. Sempre... Isso é verdade, Nicola? Você que conviveu, porque a gente fica olhando aquilo que eu falei para você. Todos que a gente ouve falam assim, não, nossa, aquele homem daquele tamanho, numa cama, com todos os problemas, e assim mesmo ria. Mas as pessoas que conheceram, pelas poucas que eu conversei, que tiveram o prazer de conviver, falam que ele sempre foi assim, que na verdade não é que ele teve uma mudança depois que ele teve os problemas, e que isso não foi uma coisa que foi forçada ou de que ele teve ou passou a ter por conta disso. Que ele sempre foi assim e que isso se manteve, o que aflorou mais ainda quando tiveram os problemas. Como é que é isso, Nicola? Porque assim, nós ainda aqui, querendo entender, querendo estudar a doutrina espírita, por mais que a gente tente, nós nos
vemos, às vezes, nos entregando, cabisbaixo, desanimados, principalmente dentro do movimento, às vezes, dentro dos trabalhos. Como é que é conviver com alguém que teve toda essa história, né, no espaço, nessa existência extremamente curta, né, de 50 anos, com tanta coisa que fez? Bom, a primeira pergunta é essa: é isso realmente, você que conviveu, era esse humor todo, era essa pessoa que essas pessoas contam para a gente? Olha, o Chico Xavier, uma vez, falou para o Jerônimo que o Jerônimo era um desenho. Batiam o olho nele e automaticamente já criavam uma imagem. E que essa imagem tinha que ser muito boa, muito positiva, porque era muito impactante encontrar o Jerônimo. Só de olhar para ele, você já fazia ali todo esse desenho. O Jerônimo, ele era essa pessoa alegre, ele levava a vida com bom humor, com alegria, o tempo todo. Em casa, na dor, na alegria, ele continuava alegre. Pelo que a gente conheceu dele, eu acredito que ele já era assim. E essa força ajudava, porque naqueles momentos onde a gente pensa assim, agora eu vou cair, né? Agora eu vou tropeçar, agora eu vou entristecer. Ele sempre tinha uma sacada de bom humor e dava a volta por cima. Então, era algo dele, muito espontâneo, contagiava todo mundo. Então, era aquele pensamento positivo, tudo era motivo de alegria, e dentro desse bom humor, dessa alegria, ele já dava um jeito de trabalhar a doutrina espírita. Ele contava uma coisa engraçada, uma anedota, e ele já puxava para um lado da doutrina, um ponto que chamava atenção. Ele era essa pessoa, sabe? Principalmente nos momentos de dor. Ele ficava mais alegre, ele cantava, ele recitava poesia, ele brincava com as pessoas. Esse era o antídoto do Jerônimo, né? Ele era essa pessoa que trazia essa felicidade na alma. E conseguiu, né? Isso que é muito marcante, Nicola. A gente ouve isso das pessoas. Cito o seu Leopoldo, porque foi a pessoa que conviveu mais próxima que eu conheço, né, que eu tenho contato. Ele sempre dizia isso. Eu fico imaginando, por isso que eu te perguntei, queria que você falasse disso, que fica muito difícil para quem convive próximo a uma pessoa que passa por todas essas dificuldades, com esse astral que a gente ouve falar que ele era. Quer dizer, eu fico imaginando que nós ficaríamos com vergonha, né? De falar assim, nossa, que desânimo, né? Então, eu acho que, como você disse, por isso que eu quis aproveitar, nesse sentido, quer dizer, e a história que a gente ouve, os comentários que a gente ouve, é justamente esse, quer dizer, que ele aproveitava essa situação para justamente trazer alguma coisa de doutrina, trazer alguma coisa em relação ao espiritismo para as situações do dia a dia, que é muito difícil, né? Por isso que eu acho que é uma figura tão marcante e pouco aproveitada mesmo dentro da doutrina nesse sentido, porque muitos de nós, me coloco nessa situação também, nós estudamos, tentando entender doutrina, tentamos falar de consolo, muitas vezes de coisas que nós não vivemos, de coisas que nós não sentimos na pele, né? Eu sempre digo, quando a gente vai falar de perda de ente querido, quando alguém fala, olha, para de chorar porque está sofrendo, eu falei, você não perdeu o filho, você não sabe como é que é. E aí eu fico imaginando uma pessoa com a experiência nessa existência, de tudo que passou, sorrindo na dor, falando de doutrina espírita com alegria, com todos os problemas que tem. Isso é mais do que falar de doutrina, né? É exemplificar o que nós falamos de consolo, de resignação, na pele, né? Então, eu acho, por isso que eu falo para você, eu falo para muita gente, que eu acho que nesse aspecto, eu acho que se aproveitou muito pouco, se aproveita muito pouco do exemplo do Jerônimo, nesse sentido da resignação,
do trabalho doutrinário aproveitando as experiências, né? Eu não sei se é exatamente isso que você acaba sentindo também. Que você falou aí é muito importante. Jerônimo Mendonça viveu o Evangelho. Ele exemplificou, ele era o exemplo do Evangelho. É isso que nós sempre tentamos passar para as pessoas. Porque o Jerônimo, quando ele falava, a gente não, quando a gente estava perto dele, você não tinha coragem de falar que estava sofrendo, que estava passando por um problema, porque você estava diante da própria fé, você estava diante da própria resignação, né? Como você disse, às vezes a gente fala o evangelho e a gente não passou por aquilo, mas a gente fala porque nós estamos aprendendo. Ele passou, ele passava, né, diariamente. Então, eu acho que essa força do Jerônimo vinha dessa fé. Uma coisa que impressionava muito, é uma das coisas mais marcantes que nós temos, é porque o Jerônimo ele tinha uma lucidez com relação a isso, ele tinha uma fé tão grande, uma crença tão grande no poder da espiritualidade, na força do trabalho, na fé, na resignação. Ele acreditava tanto naquilo que ele falava do Evangelho, que ele não acreditava no cansaço. Ele falava que o cansaço era uma mentira para pegar a gente. Ele falava que a tristeza era uma mentira, que a tristeza era uma ilusão que vinha para derrubar a gente, para a gente poder não trabalhar. Então, ele não acreditava no cansaço, ele não acreditava na tristeza, ele não acreditava nem na doença que ele tinha, ele não dava valor para aquela doença, ele não deixava aquilo ocupar um tamanho gigantesco. O que ocupava a vida do Jerônimo era o bem, era o trabalho, era o amor pelas pessoas. Os problemas, ele minimizava. A gente estava fazendo, você colocava comprimido de Zordil na boca dele, tinha dia que ele tomava 20 para parar a dor no peito por conta da angina. Então era assim, ó, por exemplo, a gente na casa dele, né, ele falava, mestra era a dona Terezinha, coloca um comprimido. Aí a dona Terezinha lá põe um comprimido na boca dele. E ele tinha um travesseiro de 30 quilos de areia que ficava em cima do peito dele o tempo inteiro, para ajudar a minimizar a dor, porque doía toda hora. Aí ele falava, massagem. Aí a gente ia fazer massagem. Pronto, volta o travesseiro. Aí a gente punha o travesseiro de novo. E nisso, a pessoa sentada do lado, chorando, contando que queria se matar, contando que queria separar do marido, porque o marido traiu. E ele voltava, não, minha irmã, vamos ter fé em Jesus, calma, isso vai passar, você vai vencer, não sei o que tem, mestra, mais um comprimido. Não, fulano, calma, ó, vamos pegar na mão de Deus, você vai vencer, sabe? Então, era o tempo inteiro ele trabalhando no bem, e os problemas dele, aquilo era minimizado, né? Ele não dava importância. Então, eu acho que isso é que era o forte, né? A crença que ele tinha. Ele falava, gente, eu só vou conseguir libertar da expiação quando eu desencarnar. Chegava gente lá, Jerônimo, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer, eu não quero desencarnar, eu morro de medo. Aí ele gargalhava, ele falava, minha irmã, não faz isso comigo, não. Se não tiver o desencarne, eu vou ficar assim o resto da eternidade. Eu tenho que desencarnar, para chegar melhor do outro lado. Então, ele levava as coisas assim, sabe? O tempo inteiro ele era dessa forma. Jóia. Bom, Nicola, eu tenho duas coisas. Vou fazer mais uma pergunta que fizeram antes da gente falar um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Mas o senhor de novo está fazendo uma pergunta muito interessante, que eu queria que você respondesse. Eu acabei pesquisando, mas queria que você falasse. Depois do desencarne do Jerônimo, teve alguma comunicação dele que vocês tenham notícia, que vocês tenham registrado, alguém que já recebeu alguma coisa em relação a isso? Olha, o Jerônimo desencarnou em 1989. Já tem 31 anos, né? E nesses 31 anos tiveram muitas comunicações dele, em todo o Brasil.
muitos médiums, por exemplo, a Célia Camargo Xavier, ela tem um romance psicografado pelo Jerônimo, pela editora O Clarim. O seu Isoldino, que faleceu agora o mês passado, aqui de Minas Gerais, tem o livro Desencarnações Coletivas, que ele recebeu do Jerônimo. E me parece que ele lançou um outro agora, não sei se foi no começo do ano ou o ano passado. O espírito, né, Jerônimo Mendonça. Jerônimo se comunicou, são vários médios, assim, agora a gente não lembra. Desde o início da nossa própria mediunidade, a gente recebe mensagens do Jerônimo também. Tinha um senhor aqui na cidade de Tuiutaba que recebia uma época muitas mensagens dele, mas depois esse senhor desencarnou. Eu esqueci o nome dele agora, porque faz um tempo já. Há uns 3 ou 4 anos atrás, o De Luca, São Paulo, escritor, né? No Congresso Espírita de Uberlândia, no encerramento, o De Luca foi fazer uma prece e o Jerônimo deu uma mensagem pela psicofonia do De Luca. Foi um momento muito bonito, muito marcante. Foi no terceiro céu, o Congresso Espírita de Uberlândia. Então, assim, sempre o Jerônimo vem comunicando com as pessoas. A gente tem muita notícia dele, assim, preocupado, ajudando os espíritas, os grupos espíritas, insuflando os grupos espíritas ao trabalho, cuidando muito dos médiums que estão começando o trabalho, que já estão trabalhando. A impressão que dá é que pelo menos uma frente de trabalho do Jerônimo na espiritualidade é junto ao movimento espírita, às casas espíritas, aos trabalhadores. É muito recorrente a gente ouvir, né? O Jerônimo comunicou no nosso trabalho mediúnico, orientou a desobsessão. Sempre tem alguém contando alguma coisa assim, sabe? Então, ele é muito atuante, são muitas comunicações. A gente não consegue nem, assim, com uma ordem, né, numerar. E acho que ele tem motivo para estar preocupado, né, Nicola? Muito trabalho. Eu acho que ele tem motivo para estar preocupado com o movimento espírita. Mas, Nicola, agora só para a gente o papo está indo muito rápido, gente. O tempo passa muito rápido. Mas, para a gente aproveitar para cutucar as pessoas, primeiro, eu acho muito interessante o título do livro, né? Que são as passagens inéditas aí em relação às passagens, os casos do Jerônimo. Da onde que vem essa ideia? Por que que você tem? Porque tiveram algumas biografias, né? Eu acho que uma das mais conhecidas, que todo mundo acaba citando, é O Gigante Deitado, que acaba sendo muito estudada, muito lida, muito comentada, né? Mas eu achei muito interessante esses casos inéditos, justamente por isso. Eu não sei, e aí a pergunta é essa: de onde que surge a ideia de fazer? Novos casos de Jerônimo Mendonça. Nós divulgamos hoje lá, gente, na página, para quem quiser, é do Clarim, que faz um trabalho fantástico, da editora do Clarim também. Mas o questionamento é esse: por que de ter vindo? Porque nós já comentamos a personalidade dele, o que ele é, como é que ele era e tudo mais. Foi daí que surgiu essa vontade, Nicola, de contar para as pessoas. Os novos casos, o livro Novos Casos, são casos que você presenciou, ou que alguém contou, ou você fez uma mescla disso? Como é que são? Como é que você criou esse? De onde veio a ideia? Como é que você formatou essa ideia desse livro? Olha, esse livro, sinceramente, eu acho que ele já estava pronto na espiritualidade e ele precisava materializar, porque esse livro foi algo assim muito diferente. Há uns 5 anos atrás, uma vez, eu sempre pensava nisso, eu falava assim, gente, eu participei de tantos momentos com o Jerônimo, eu preciso escrever para eu lembrar, para isso não se perder, mas isso num cunho assim pessoal. Por exemplo, às vezes o Jerônimo falava alguma coisa que foi acontecer muitos anos depois, então a minha vontade era isso, de lembrar, né, assuntos, algo assim particular. E eu comecei a anotar, deu ali umas 3 páginas, eu parei, tinha que fazer outras coisas. Isso ficou guardado lá no computador,
Era algo pessoal, para eu não esquecer detalhes, alguma coisa que o Jerônimo tenha falado. Quando foi o ano passado, passou aí uns 4, 5 anos, em janeiro, nós estávamos na cidade de Uberlândia, no Congresso Espírita de Uberlândia, conversando com amigos, naquele hall ali, com os livros, com os estantes, e eu estava conversando com o Alan Mitchell e a Aline. A gente batendo um papo, o Alan Mitchell falou assim, Nicola, eu vou te apresentar uns amigos, o seu Aparecido Belvedere e a Rose, lá da cidade de Matão. E a gente se aproximou e começou a conversar. Muita gente passando. E o seu Aparecido contando que o Jerônimo tinha ido a Matão, que o seu Aparecido tinha vindo conhecer o Jerônimo aqui em Piutaba. E o seu Aparecido virou para mim e falou assim, do nada, falou assim, você tem histórias do Jerônimo guardadas, escritas? E o Alan Mitchell virou, não sei porquê, e falou assim, tem sim. Agora, ninguém sabia de nada. Nem eu lembrava que eu tinha escrito esses rascunhos. Era 3 folhinhas. Aí, o seu Aparecido virou para mim e falou assim, repetiu a pergunta, você tem histórias do Jerônimo? E eu falei, bom, eu tenho, né? Porque eu vivi com ele um tempo, eu sei muita coisa de cabeça. Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, eu te dou um mês para você me mandar essas histórias para eu ler. E eu levei um susto. Eu pensei assim, gente, né? Coisa. E voltei do congresso com aquela ideia. Então eu cheguei em casa e dentro de um mês eu peguei aquelas 3 folhinhas que eu tinha e comecei a lembrar de outras histórias. E aquilo começou a vir na minha cabeça como uma fita. Eu fui escrevendo, deu ali 60 histórias. E aí eu comecei a procurar alguns amigos que conviveram com o Jerônimo também, ia na casa de um, ia na casa de outro, um lembrava de uma história, um contava 2 histórias, e eu fui coletando. Quando terminou o mês, eu tinha 83 histórias, gente. Eu não sei como que eu fiz isso em um mês, porque eu trabalho, eu tenho 2 cargos, eu trabalho na escola, eu não sei como que eu escrevi isso em um mês. E aí eu mandei para o seu Aparecido. E aí, em poucos dias, ele me deu a resposta, vamos publicar. Eu falei, o quê? Ele falou, tá pronto, é um livro, vamos publicar. Aí eu falei, para isso, seu Aparecido, eu preciso, né, dar uma pincelada, eu preciso ler, porque foi muito rápido. Aí ele falou, olha, eu te dou mais um tempo. E aí, nesse tempo, a família me passou o arquivo de fotos inéditas, a Luísa, lá de São Bernardo do Campo, me passou fotos inéditas que ela tem. E a gente foi melhorando, né? Colocamos as fotografias, então nós escolhemos aí mais 43 fotografias, quase todas inéditas também. Conversamos com a Jane, que você citou, do livro Gigante Deitado. A Jane Martins Vilela é autora, e ela é muito nossa amiga, porque ela é de Tuiutaba. E eu pedi à Jane para que ela fizesse o pós-fácil. Então, a Jane leu o livro, fez o pós-fácil belíssimo, falando sobre Jerônimo, sobre o livro. A Márcia França escreveu o prefácio, né, também falando sobre o Jerônimo. Márcia França é nossa amiga, companheira do Jerônimo, diretora da creche que o Jerônimo construiu. Então, foi tudo assim. Ó, esse livro surgiu em um mês, dessa forma que eu te falei. Então, eu falo que ele só materializou, ele já estava pronto do lado do lado. A gente não teve tempo assim, de pensar, de elaborar, de sonhar, né? Porque a gente tem um projeto, a gente sonha. Ah, um dia eu quero escrever um livro sobre o Jerônimo. Nunca pensei isso na minha vida. Aconteceu desse jeito que eu falei para vocês, em um mês, a coisa fez assim, não, sabe? Foi dessa forma. Eu vou aproveitar 2 comentários aqui, mas, gente, só para não deixar passar, que o seu Aparecido, acabamos de falar do Clarim, ela é da editora Clarim do Matão, é mais um dos que fica pondo fogo na doutrina espírita no bom sentido,
É parceiro do Orson, é outro culpado também, né, Nicola? É outro que põe fogo em todo mundo lá para trabalhar. Só põe os outros para trabalhar só. Grande trabalhador, uma pessoa fantástica. A Sueli comentou, com certeza, ele te ajudou muito, ela deve estar falando do Jerônimo, mas a Ana está perguntando para você. Nesse projeto do livro, você sentiu a presença do Jerônimo, por exemplo, perto de você? Olha, o Jerônimo é o seguinte, o Jerônimo, a gente sabe das ligações, né? Quando eu conheci o Jerônimo, eu senti que eu tinha era um encontro com aquele grupo. A gente sabe que o grupo afim da gente, da Casa Espírita, o grupo de trabalho, é um reencontro, na verdade. Porque a gente tem várias casas espíritas, vários grupos, por que a gente se afiniza justamente com um, né, especial? Então, assim, eu fui um dos que passou pelo Jerônimo, né? Foram centenas de jovens, de pessoas que procuravam Jerônimo, eu fui um daqueles tantos que passou ali também, que o acompanhou em determinado momento. E ao longo desse processo todo, de convivência com o Jerônimo, depois, a gente sente, sim, claro, né? Ele está presente no grupo, como ele está em vários outros grupos também, como eu falei no início. Durante esse processo, claro que eu senti o Jerônimo, né? A equipe ali toda. Não é um trabalho mediúnico nem psicografado, né? Eu mesmo assino a obra. Mas a gente sabe que tudo que você vai fazer, você tem a influência, né? Você tem a percepção daquilo que é, tanto é que pela velocidade com que a coisa caminhou, né? Se eu estivesse sozinho, entre aspas, eu acredito que ia demorar muito mais para elaborar cada coisa, para pensar, escreve, né, e tal, aquela coisa mais lenta. Então, nós acreditamos, sim, o Jerônimo está sempre presente. Pelas mensagens que a gente recebe dele, né? Eu sou médico psicólogo, então o Jerônimo sempre manda mensagem. Então, nós acreditamos nesse trabalho, nessa ligação. Muito bom. Bom, Nicola, duas coisinhas, a gente está caminhando para o final. Como aperitivo, claro que eu te falei que eu não ia pedir para você contar o livro, porque senão nós não compra, né? E já é difícil vender livro no Brasil, né? Aí se contar, não compra mesmo. E aí fica um gostinho de querer conhecer um pouquinho dessas histórias. Mas eu queria, se for possível, é claro, dentro dessas... São 83 que você falou, né? 83 histórias. Eu queria que você contasse uma, não precisa ser a que você goste mais, não, mas alguma coisa que desperte esse interesse para a gente ter um pouquinho. Eu sempre digo que, por isso que eu digo que a importância de se falar do Jerônimo, porque nós conseguimos trazer, por exemplo, o Chico, ele acabou se tornando muito mais próximo de todo mundo, não só pelo trabalho, mas pelas histórias, pelas passagens, pelos causos, pelas situações que ele viveu, e as pessoas repetem, aquilo que eu te falei, muitos repetem como se tivessem presenciado, como se fosse no seu centro, enfim. Mas isso acaba fazendo com que as pessoas se tornem mais próximas dessas pessoas, né, desses espíritos tão iluminados. Então eu queria muito que você falasse assim, dessas 83, que você contasse uma passagem que seja engraçada, ou que seja importante, ou que possa despertar mais ainda, porque você está vendo aí que muita gente, como eu te disse, muita gente admirado, eu conheci um pouquinho a história, mas não sabia que era tão grande assim, que era tão interessante. Então, se for possível, eu queria que você contasse uma dessas passagens nesse sentido, de que as pessoas, eu sempre digo que esse livro que você escreveu, contando as passagens, humanizando, trazendo para próximo da gente, eu acho que faz com que a gente crie vínculos maiores, né, com esses espíritos. Eu acho que as passagens do Chico, claro que nós não vamos nem discutir o trabalho de um e de outro, e nem a obra, mas eu falo assim, o Chico acabou virando uma personalidade tão próxima de todo mundo, eu acho que muito mais pelos causos, pelas coisas que as pessoas contam e transformam para a gente, né? Muita gente fala assim, não, eu estava lá, eu vi, eu não estava nada, mas todo mundo acaba trazendo para si, né? Como eu falei para você, a história do Tarzan, né? Cada um conta, foi lá no centro, foi não sei aonde, quer dizer,
mas trazem, acabam virando referências para que se fale mais do Jerônimo, né? Então, se for possível, eu queria que você falasse isso, para as pessoas terem interesse de querer conversar sobre o livro, comprar o livro, conhecer um pouquinho mais do Jerônimo, e para despertar esse interesse mesmo. Olha, antes de contar a história, só um detalhe. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. E ele, com a sua grande sabedoria, evangelizou contando histórias, né? Contando as parábolas, porque a história ela tem o poder de nos colocar naquele lugar, né? Então, quando você conta uma história, quando você lê uma história, quando você lê um romance, quando você lê uma parábola, você se coloca na posição daquele personagem, você vive aquilo, e grava, né, a situação. Você aprende quando você ouve uma história, porque você se vê, você faz a catarse, né? Então, é por isso que a história tem esse poder maravilhoso para poder evangelizar. E são 83 casos novos, inéditos. Eu vou contar um para aguçar e a turma querer ler o livro. São várias histórias, vários ensinamentos. Tem um muito interessante e que foi contado por um amigo. O Jerônimo um dia estava na sua residência de manhã, na cama, como ele ficava, e a sua mãe preparando já o almoço. Então, bateu na porta, né? Bateu palma, e a mãe foi lá fora ver quem era e rapidamente voltou. E o Jerônimo perguntou, mãe, né, a dona Antônia, mãe, quem era? Aí ela falou, não era nada. E o Jerônimo, dotado de uma intuição muito grande, de uma sensibilidade muito grande, falou, mãe, como assim não era nada? Quem estava lá fora? Aí a dona Antônia falou, não, meu filho, era um homem vendendo farinha. Só que nós já temos farinha em casa. E eu falei para ele que eu não queria e ele foi embora. E aí o Jerônimo falou, mãe, volta lá agora e compra a farinha daquele homem. Farinha feita de mandioca. Acho que aí vocês conhecem também, né? Isso é brasileiro. E naquela época, gente, aqui em Tuiutaba, uma cidade interiorana, as pessoas faziam a farinha na fazenda ou até em casa, colocava dentro de um saco grande, de 50 quilos, 40 quilos, né? E saía de casa em casa oferecendo. E a pessoa comprava 1 litro. É porque o litro era o litro de óleo, era aquele litro de óleo antigo, feito, né, de metal. Então, enfiava lá dentro, tirava 1 litro e a pessoa comprava, né? Me dá 1 litro de farinha, era assim que acontecia. E a dona Antônia foi lá fora correndo, chamou o homem já estava na outra casa, voltou. Ela comprou 1 litro de farinha e voltou. E voltou brava, né? Onde já se viu? Já tem farinha aqui, comprar mais 1 litro para quê, né? Aí o Jerônimo falou, mãe, você comprou a farinha? Aí ela falou, comprei. E ele disse assim, a senhora comprou quanto? Aí ela falou, 1 litro. Ele falou, mãe, volta lá e compra tudo. Aí ela falou, o quê? Mãe, volta lá e compra um saco de farinha. Aí a dona Antônia falou, você ficou louco, Jerônimo? E ele falou, mãe, eu estou te dando um comando. É para a senhora ir lá agora e comprar toda a farinha daquele homem. A dona Antônia foi lá de fora, brava, chamou o homem, perguntou o preço, comprou o saco de farinha todinho. Quando ela comprou o saco de farinha, o homem começou a chorar. As lágrimas começaram a pingar do rosto daquele homem. E a dona Antônia perguntou por quê. Aí ele falou que a esposa estava acamada, estava muito doente, e que no dia anterior eles tinham conseguido levá-la ao médico. E o médico tinha tratado, mandou ela embora para casa e passou a receita, mas eles não tinham nem 1 centavo para aviar a receita. Então, eles dormiram, ela continuava doente, continuava passando dor. Ele saiu aquele dia pela manhã para vender o saco de farinha. Somente a hora que ele conseguisse vender, ele ia ter o dinheiro para aviar a receita. E aquela casa era a primeira casa que ele tinha chegado, a primeira casa que ele tinha batido palma.
para oferecer a farinha. Então, ele estava muito agradecido, muito feliz, porque ele já ia poder, naquela hora, aviar a receita na farmácia e levar a cura, né, o remédio para a esposa. Ele foi embora muito feliz, né? Então, Jerônimo, gente, ele ia de encontro à dor ao encontro da dor das pessoas. A pessoa estava passando um problema, mal ela falava, tinha gente que não precisava nem falar, que ele já começava a falar a resposta antes, né? E ele contava essa história depois para a gente, e ele brincava, né? Que aí foi a festa da farinha, porque aí teve que distribuir farinha para todas as irmãs, para a vizinhança toda, porque o que você vai fazer com um saco de farinha em casa? Vai demorar muito para acabar. Então, essa é uma das histórias para a gente conhecer como ele agia na vida das pessoas. Bom, gente, vocês perceberam que aí esse foi um dos 83. Aí vocês vão ter que comprar o livro para conhecer um pouquinho mais dessa figura, como a gente começou o bate-papo com o Nicola, de uma importância enorme para a doutrina espírita, pelo exemplo, pelo trabalho, como nós falamos, me chama muita atenção a história do Jerônimo, do trabalho, principalmente pelo exemplo, aquilo que eu falei, e me coloco nessa situação mesmo. Acho que a gente estuda, a gente, claro, que tenta passar da melhor forma possível o que nós entendemos da doutrina, mas está muito longe da gente conseguir exemplificar. E eu acho que ele conseguiu fazer isso com uma grandeza, não só como doutrinária, mas uma grandeza de espírito fantástica. E aí a história de, olha, desencarnado, tanto que está trabalhando e preocupado com o movimento, tem que se preocupar mesmo. Nicola, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar você fazer as considerações finais. Falar, né? Eu gostaria que você encerrasse falando realmente tudo que nós já ouvimos do Jerônimo. Aquilo que eu falei, 1 hora é pouquíssimo para a gente falar desse espírito tão importante, desse trabalho magnífico que tem. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais nesse sentido. Claro que você já contou a sua ligação, deu alguns exemplos, mas com certeza, como você disse, sempre presente, inclusive fazendo psicografias e estando próximo do trabalho de vocês, eu queria que você encerrasse justamente falando isso, que você pudesse passar para nós todos que estamos assistindo, o que é o Jerônimo para você. Porque para nós que estamos tentando conhecer um pouquinho, talvez, como eu disse para você, do Sr. Leopoldo a gente ouve um pouquinho, leu as biografias, mas é sempre muito diferente de quem conviveu, de quem viu, de quem presenciou isso, né? Uma coisa é a gente imaginar tudo isso que você contou e as biografias que a gente ouve, alguém colocar uma pedra, um travesseiro de 30 quilos no peito para diminuir dor, todas as histórias que a gente ouve nesse sentido, para nós que estamos ouvindo, nos toca muito. Mas eu queria que você fizesse as considerações finais nesse sentido. O que é que te tocou tanto no Jerônimo? Nós falamos da simpatia, nós falamos desse trabalho, dessa preocupação com o próximo, nós falamos da importância doutrinária, que brincando ele aproveitava da situação, mas com certeza tem alguma coisa, como você disse, aí eu tinha mediunidade, fui e me deu conselho, mas imagino eu que deva ter alguma coisa do Nicola para com o Jerônimo que não seja essas coisas, que deve ter sido alguma coisa que fez assim, como você falou, é um reencontro, nós somos afins, mas com certeza tem alguma coisa muito marcante, tem alguma coisa que deve ter te tocado nos encontros primeiros e que com certeza continua até hoje, até o ponto de escrever um livro, até o ponto de divulgar o trabalho do Jerônimo como você está fazendo. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais nesse sentido. E antes de mais nada, antes da gente encerrar, te agradecer muito, as pessoas adoraram conhecer um pouquinho dele, tenho certeza que as pessoas vão querer saber mais, vão procurar os livros para falar um pouquinho dele. Então, fique à vontade para você fazer as suas considerações nesse sentido, Nicola. Olha, o que sempre me marcou muito no convívio com Jerônimo, naquele momento, era o por trás dos bastidores, né? É algo assim que me emociona muito até hoje. Quando eu vou fazer palestra falando sobre o Jerônimo,
geralmente eu faço a palestra assim, como se eu estivesse narrando um jogo de futebol, porque se eu for pensando e lembrando, eu começo a chorar e não faço a palestra. Então eu tenho que anular ali um pouco a emoção. Mas aquele bastidor que a gente estava ali vendo, aquela luta diária, aquela resignação, aquela vontade, aquela coisa assim de não deixar a peteca cair do seu lado, né? Então, de estar sempre forte. Às vezes, a gente chegava na casa dele, quando a luz estava apagada da sala onde ele ficava, que as irmãs apagavam porque pedia. É porque ele estava assim no último fio, né? Então a gente já voltava, não entrava, a gente voltava e deixava ele lá, porque ele estava no último suspiro, vamos dizer assim. E aí eu me lembro que eu, muito jovem, eu voltava para casa e eu chorava muito, porque eu ficava muito apiedado, né, de ver aquele homem tão grande ali, parecendo uma flor que um toque podia despetalar, né? E aí, quando eu voltava no dia seguinte, ou daí a 2 dias, ele sabia daquilo. E ele ria, dava aquelas gargalhadas, e ele brincava, porque ele queria mostrar para a gente que estava tudo bem, que aquilo já tinha passado, né? Então, isso ficou muito forte nessa relação com o Jerônimo, né? De ver aquela superação, de ver o que estava por trás de tudo aquilo, que era um homem como nós. O Jerônimo não era santo, o Jerônimo se apaixonava por mulheres, ele queria casar, ele queria ter uma companheira, ele sonhava. Mas o Jerônimo era um homem que se tornou um homem de bem, como fala no Evangelho. Isso é o mais bonito da sua história, porque com tudo que qualquer um de nós tem, né, ele conseguiu sublimar através da expiação. Eu acho que isso é um exemplo muito forte, que realmente mexe com as pessoas até hoje, né? E eu queria agradecer muito, Alexandre, esse momento maravilhoso, agradecer tantas pessoas queridas que estão aí ouvindo essa história, e vocês possam se sentir, né, consolados, fortalecidos, e eu acredito muito no poder da história, viu? Muito. O Kardec fala na Revista Espírita, tem 2 textos que ele fala sobre o romance espírita, que o romance ele consegue divulgar as ideias espíritas, né? E chega a ideia espírita. Por quê? Porque a gente se coloca naquele papel quando você está lendo uma história, né? Por isso que é gostoso contar as histórias do Chico, do Jerônimo, né? De Eurípides Barçanufo. E muito grato, muito feliz de estar aqui hoje. Nós é que agradecemos, Nicola. Realmente foi uma noite muito, muito especial. Nós passamos aí, gente, vocês desculpem, nós passamos um pouquinho do tempo, porque 1 hora foi muito pouco para o bate-papo que nós tivemos. Tomara que tenhamos outras oportunidades, nós vamos estar conversando para a gente estar falando mais. Como eu te disse, quando a gente entrou em contato, e vou repetir, Nicola, eu acho que é uma personalidade, é uma pessoa, um trabalhador da doutrina espírita, que precisa ser mais falado, precisa ser mais divulgado, precisa ser mais conhecido, na verdade. Eu falei para você no comecinho, falei antes da gente entrar no ar, que nós falamos 1h10, 1h15 sobre o Jerônimo, e em momento algum você precisou tocar naquele assunto que eu te falei. Olha, o Jerônimo ficou na cama não sei quanto tempo, precisavam virar ele no centro para entrar, ele ficou cego. A mensagem e o trabalho do Jerônimo, claro que tudo isso engrandece o trabalho, como nós dissemos, não deve ser fácil. Teve muita gente que falou, nossa, dá vergonha, e dá mesmo, né? Porque nós reclamamos de uma encravada, como muita gente falou, como se fosse o fim do mundo. Isso engrandece o trabalho, mas não é esse o trabalho, né? Então eu acho que precisa ser divulgado essa obra, como você foi muito feliz no comentário, de um espírito que viveu aqui durante 50 anos só e vivenciou o Evangelho, exemplificou o Evangelho, vivendo
passando pelas privações, passando pela expiação, passando pelas provas, com uma nobreza fantástica, né? E como você disse, olha, eu evito falar para não chorar, para você ter uma ideia, provavelmente a sensação de muita gente é a minha. Realmente nos toca muito ouvir de alguém que teve o contato próximo com o Jerônimo, tanto carinho, tanta atenção, tanto amor para todo mundo nas circunstâncias em que veio viver a expiação. Então, de novo, Nicola, muito obrigado, nós agradecemos muito, a noite foi realmente muito especial, acho muito importante essa divulgação, estamos de portas abertas, a hora que tiver uma vaguinha, vamos conversar mais, aí você conta mais um, aí a gente vende mais um livro, porque assim as pessoas vão conhecendo, e assim a gente vai fazendo, tá bom? Nicola, obrigado de novo, ótimo final de semana. Um recado rápido. Claro, por favor, fique à vontade. Agora, acho que foi semana passada, tem um grupo espírita em Araraquara, agora eu não me lembro o nome, é um pessoal de Araraquara, eles colocaram 20 palestras do Jerônimo, é o Aloísio, lá de Araraquara. Eles colocaram 20 palestras do Jerônimo que eles recuperaram daquelas fitas antigas de vídeo e eles puseram no YouTube. Então, são 20 palestras que o Jerônimo fez em Araraquara, não sei se tem da região de São Paulo também, inéditas. E eles colocaram esse material. Se a gente for jogando aí no YouTube, jogando palavras-chave, consegue chegar. Então, gente, é um material riquíssimo que vale a pena a gente parar para ver. Vai assistindo, né? Uma por semana, na hora que der, você vai pegando. Então, é um material que já está disponível. Foi posto agora, semana passada. Bacana. Então, eu já vou até te pedir. Depois me manda, se você tiver o endereço da página que estão fazendo, tá. A gente deixa disponível na nossa página para o pessoal poder acessar. Tá. Nicola, obrigado de novo. Bom final de semana. Gente, boa noite a todos. Até amanhã na Educação Infantil. Fiquem com Deus. Um abraço.